20 anos depois, qual é o legado real da Constituição Brasileira de 1988, a chamada Constituição Cidadã? E a sociedade ficou mais plural, mais aberta, menos desigual? E a cidadania saiu do fim da fila das principais questões do país? Esses são os principais temas do pensamento jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Nós estamos no Salão Nobre do Palácio da Justiça, em Belo Horizonte, onde acontece a exposição Constituições Brasileiras. Daqui eu vou conversar sobre os 20 anos da Constituição com o juiz civil do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Fernando José Armando Ribeiro. Ele é professor da PUC Minas, do bacharelado e do mestrado, e também é doutor pela Faculdade de Direito da UFMG e autor de 4 livros, um deles lançado no mês passado, A Constituição e o Processo, a contribuição do processo ao constitucionalismo democrático brasileiro. Doutor Fernando, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu, Orion. Gostaria que o senhor falasse inicialmente dessa obra coletiva que foi lançada aí no mês passado, da qual o senhor participou e ajudou a organizar, sobre a Constituição e o processo. Qual que é, na verdade, o foco, essa visão hermenêutica que o senhor traz aí sobre a Constituição? É verdade, a obra Constituição e Processo foi parte de eventos comemorativos dos 20 anos da Constituição, em que tanto pesquisadores da PUC Minas quanto membros do IHJ, Instituto de Hermenêutica Jurídica de Minas Gerais, e também de Porto Alegre, cuja sede principal lá se situa, fizeram e organizaram um congresso nacional vertente sobre exatamente o constitucionalismo brasileiro e uma reflexão crítica, uma reflexão institucional, uma reflexão realmente histórica sobre o legado desses 20 anos da Constituição de 1988. E a partir desse seminário, que foi extremamente importante, marcado pela presença de diversos juristas de expressiva importância no pensamento jurídico nacional e internacional, foi realizado posteriormente a organização de trabalhos que foram tanto feitos e apresentados por esses congressistas, quanto também por pesquisadores, mestrandos, por estudantes, doutorandos, que também concorreram em participação nesse seminário, apresentando seus trabalhos por escolha de uma banca científica que selecionou os melhores trabalhos. A partir disso foi organizado esse livro, que na verdade tem como foco exatamente o eixo principal disso que tem sido chamado na era contemporânea do neoconstitucionalismo, ou do constitucionalismo que... O que vem a ser isso? O neoconstitucionalismo é uma expressão hoje muito falada, né? Até acredito que um dos autores, idealizadores desse livro, o professor Lênio Streck, ele costuma dizer que é uma das questões que mais se fala no Brasil dos últimos 5, 6 anos, é sobre constitucionalismo, sobre Constituição. E toda esta conversa sobre Constituição e constitucionalismo, na verdade, tem um enfoque tem como pano de fundo, como motriz, essa ideia do neoconstitucionalismo, que seria, na verdade, uma tentativa de o Brasil, no pós-redemocratização, e, portanto, a Constituição de 88 tem uma vinculação direta com o neoconstitucionalismo, mas uma vertente teórica de abertura para um pensamento constitucional que supere alguns patamares da reflexão constitucional anterior. Ou seja, o que se tenta com o neoconstitucionalismo é criar um pensamento constitucional que venha, de certa forma, não a romper totalmente com o legado do passado, porque nós sabemos que isso em direito não é possível, mas sim criar novas bases, sobretudo também abertas às contribuições de outras searas, que muitas vezes, devido ao impacto do positivismo jurídico no Brasil, ficaram fechadas ao mundo jurídico. Vale dizer, aquele fechamento em que o direito não se entrelaçava muito com a sociologia, com a filosofia, com a história, o neoconstitucionalismo hoje busca abrir-se a eles. Dialogar com outros Dialogar setores. com eles. E esse livro é marcado por isso. Tem reflexões de cientistas políticos, tem reflexões de historiadores, exatamente porque se tenta ali fazer uma visão de que o pensamento constitucional não pode ser apenas o pensamento dogmático constitucional. Então busca essa hermenêutica, essa visão coletiva.
qual foi essa avaliação desses 20 anos últimos dessa Constituição, nossa última Constituição de 88, na avaliação desses especialistas? Essa é uma questão que realmente é muito interessante, porque eu acredito que a comemoração dos 20 anos da Constituição, ela por si só, ela é esclarecedora do pluralismo e da certa conflitividade inerente a esse pluralismo que tem permeado a sociedade brasileira democrática desses últimos 20 anos. Estou me referindo ao fato de que, nesse aniversário dos 20 anos da Constituição, nós ouvimos, tanto de um lado, vozes louvando, comemorando, né, soltando fogos para comemorar o seu aniversário, pela grande importância, quanto também se ouviu, né, com talvez uma menor dimensão, mas também se ouviram vozes clamando pela sua reforma total, pela uma instauração até mesmo de uma nova Assembleia Constituinte. Ou seja, houve de fato uma comemoração, digamos, de dois lados, uma comemoração positiva e, na verdade, uma negação de uma comemoração. Mas o que se deve comemorar? Os 20 anos ou as conquistas que essa Constituição trouxe há 20 anos? Elas foram incorporadas à sociedade? Esse livro, na verdade, ele é um livro que tenta mostrar que a Constituição de 88 é uma Constituição de conquistas. É um livro que majoritariamente, claro, admite os seus reveses, os seus pontos negativos, que lhes são claramente reconhecidos, mas que diz que, no final das contas, o legado é extremamente positivo. Ou seja, temos sim muitos motivos para comemorar os 20 anos da Constituição de 88. Doutor Fernando, eu vou fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, gostaria que o senhor falasse mais desses avanços, dessas conquistas e realmente analisar para a gente se a sociedade ficou melhor após aí esses 20 anos com a Constituição de 88. A gente volta em instantes.